A maioria das pessoas está familiarizada com o enredo básico da história clássica do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do escritor Robert Louis Stevenson, mais conhecido aqui no Brasil como O Médico e o Monstro. Mas o que poucas pessoas sabem, no entanto, é que um tal de Dr. Hyde realmente existiu. Um homem que misturava produtos químicos perigosos e deixou de ser um membro respeitado da sociedade para se tornar um vilão notório em sua época. Em 1905, o Dr. Bennett Clark Hyde era um médico muito famoso e respeitado no Kansas City, no Missouri. Nessa época, ele conheceu a jovem Frances Swope. Os dois se apaixonaram e resolveram se casar. A moça era sobrinha de um milionário local chamado Coronel Thomas Swope, e toda a família Swope se opôs fortemente ao casamento, acreditando que Hyde só queria se casar por dinheiro. Então, o casal resolveu fugir para concretizar o casamento e depois voltaram para a cidade, onde Hyde começou a trabalhar como ajudante de um experiente cirurgião local. O pai de Francis, Logan Swope, morreu em 1900, deixando a esposa e 7 filhos sozinhos. Já o Coronel Swope não tinha filhos, então mudou-se para a residência de Logan Swope, em Independence, Missouri, onde ajudou a cuidar das crianças e reservou um bom dinheiro para pagar as despesas da família após sua morte. Em seu testamento, ele estabeleceu uma boa quantia de dinheiro que teria que ser dividida igualmente entre todos os parentes, além de uma parte para obras de caridade. Essas intenções eram bem conhecidas de todos os membros da família. Em 1º de outubro de 1909, J. Moss Hutton, que era primo de Swope e administrador das propriedades do coronel, adoeceu. O Dr. George T. Twyman, o médico da família, foi chamado para examiná-lo e Dr. Hyde, colega de profissão, se ofereceu para ir junto, numa tentativa de se aproximar mais da família Swope. Hyde então sugeriu sangrar Hutton, uma prática que costumava ser muito comum na profissão médica, mas que na época já estava caindo em desuso. Quando Hyde finalmente interrompeu o processo de tirar sangue de seu braço, Hutton morreu. A morte foi considerada acidental. Então, em 3 de outubro, Swope, já acamado por causa de uma queda que havia sofrido no mês anterior, tomou um comprimido que uma enfermeira havia recebido de Hyde. A saúde do coronel então foi piorando rapidamente e em pouco tempo ele estava em estado grave. O Dr. Twyman nunca foi chamado para cuidar de Swope e o coronel morreu em poucos dias. Obviamente que o Dr. Hyde estava por trás dessas mortes, e se ele tivesse parado neste ponto, talvez suas ações poderiam ter passado despercebidas. Em vez disso, ele traçou um plano tão imprudente e desesperado que se tornou uma armadilha de onde ele não conseguiria se safar. Dr. Hyde queria simplesmente exterminar a família Swope da face da terra, para que assim a sua esposa pudesse ser a única herdeira de toda a fortuna. Em dezembro de 1909, a mansão da família Swope foi atingida por um surto de febre tifoide. O Dr. Hyde afirmou que a fonte de água da qual todos eles bebiam estava contaminada. 9 pessoas diferentes, familiares, criados e visitantes, ficaram doentes. Um deles, Chrisman Swope, morreu após tomar alguns remédios, fornecidos por ninguém menos que Dr. Hyde. Lucy Swope, que interrompeu uma viagem à Europa após saber da morte de seu irmão, também adoeceu poucos dias após o seu retorno. Mas ela não estava hospedada na mansão Swope e não bebia água de lá. Na verdade, Dr. Hyde insistiu para acompanhá-la de volta ao Missouri de Nova York, e naquela viagem ele lhe deu água de uma garrafa especial. Se isso não fosse incriminador o suficiente, enquanto o Dr. Hyde estava fora, as doenças e as mortes na mansão Swope pareciam quase que desaparecer. Médicos legistas foram chamados e logo a polícia foi envolvida. Os corpos dos familiares falecidos foram exumados e constatado que todos morreram de envenenamento. Os investigadores descobriram que Dr. Hyde comprou frascos contaminados com febre tifoide e outros germes, bem como uma variedade de venenos.
Ele alegou mais tarde que os germes eram experimentos e o veneno era para matar insetos em seu escritório, mas o homem foi desmentido pelos seus empregados. E em 16 de abril de 1910, Dr. Hyde foi levado para julgamento pelo assassinato do coronel Swope. Outras evidências relacionadas às mortes e doenças foram apresentadas no julgamento para mostrar que ele pretendia matar a maior parte possível da família Swope por causa da sua fortuna. Em 16 de maio do mesmo ano, Hyde foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Mas a história não termina aí. A jovem esposa de Hyde, Frances Swope, agora a senhora Hyde, e uma das poucas herdeiras da família Swope, usou a sua fortuna para contratar os melhores advogados disponíveis para ajudar o marido no tribunal. O caso então foi levado para apelação na Suprema Corte e a decisão foi anulada. Um segundo julgamento foi marcado, mas teve que ser interrompido porque um dos jurados sofreu um colapso mental. O terceiro julgamento terminou novamente na anulação do julgamento anterior, pois os jurados não chegaram a um acordo sobre o veredito. Nesse meio tempo, os promotores decidiram que não havia sentido prosseguir para um quarto julgamento pelo mesmo crime, e então, agora, o Dr. Hyde era um homem livre. As histórias nem sempre terminam como a gente julga correto, principalmente quando lidamos com corrupção e dinheiro. No entanto, depois de dar à luz a 2 filhos, Frances Swope se divorciou de Hyde em 1920 e resolveu acusá-lo de violência doméstica. Ele foi processado, perdeu todo o seu dinheiro e sua licença médica. Dr. Hyde passou o resto da vida trabalhando como simples operário de uma fábrica de remédio e foi enterrado em uma vala comum.